Bom, vamos mergulhar direto nisso. Sabe, quando a gente pensa em textos antigos, é super fácil olhar para eles usando apenas uma lente puramente teológica. Mas para termos uma compreensão bem mais profunda nesta nossa análise hoje, nós vamos abordar o capítulo 34 do livro de Êxodo de um jeito diferente, não apenas como uma escritura sagrada, mas como um documento legal de altíssimo risco. Pense nisso como um tratado de suzerania e vassalagem lá da Idade do Bronze que está sendo renegociado logo depois de uma quebra colossal de confiança. Rolou uma rebelião, o contrato original foi totalmente estilhaço e agora a poeira precisa baixar. E é absolutamente fascinante observar a mecânica legal e histórica de como uma aliança desse tamanho é reconstruída do zero. A narrativa conta que as primeiras tábuas do contrato foram cortadas e preparadas pelo próprio suzerano divino. Mas, logo depois daquele famoso incidente do bezerro de ouro, que foi, na prática, uma quebra gigantesca de contrato, a regra do jogo muda. O vassalo, que aqui é representado pela nação de Israel, tem que assumir a bronca. Moisés precisa literalmente cortar e lapidar novas pedras com as próprias mãos e subir a montanha. E ao fazer isso, é como se o Monte Sinai fosse estabelecido como o verdadeiro supremo tribunal dessa antiga aliança, sabe? É o lugar onde a parte que quebrou as regras deve apresentar a matéria-prima para reparar o estrago que causou. Para a gente conseguir decodificar as bases jurídicas e a geopolítica por trás desse documento, vamos passar por 5 cláusulas críticas desse tratado. Primeiro, a reparação do contrato. Em seguida, o credo de Israel. Depois, as regras de guerra cultica e exclusividade, o ciclo agrário e resgate. E, por fim, vamos falar sobre o rosto radiante. Então, começando com a parte 1, reparação do contrato. Como renovar essa aliança? O ponto crucial logo de cara é esse conceito de origem divina. Veja bem, embora mãos humanas tenham preparado a pedra lá embaixo, a lei exigia que o suzerano escrevesse o texto. Por que isso importava tanto? No mundo antigo, isso era o que garantia que a lei ia permanecer pura, sem ser alterada por erros humanos ou manipulações políticas. E olha que detalhe interessante. O texto fez questão de incluir uma proibição explícita contra ídolos de fundição, um lembrete super direto e inegociável daquele desastre do bezerro de ouro. O tratado só seria autêntico se a autoria fosse intocável. Avançando para o número 2, o credo de Israel e essa autorrevelação do suzerano. Essa é, sem dúvida, uma das declarações mais famosas de toda a antiguidade, mas é o contexto histórico que a torna tão impressionante. Pensa comigo, no Antigo Oriente Próximo, os deuses eram, na sua grande maioria, temidos. Eles eram vistos como caprichosos, imprevisíveis e podiam destruir os humanos por qualquer aborrecimento bobo. Então, quando o suzerano desse tratado se declara primariamente como um deus de misericórdia, tardio em irar-se e justo, uau! É uma mudança total de paradigma, é uma autorrevelação completamente revolucionária para os padrões diplomáticos da Idade do Bronze. Mas claro, tem um contrapeso essa misericórdia, e a gente precisa entender o contexto. O texto também diz que ele vai visitar a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Para nós, hoje em dia, isso soa super severo, né? Mas isso reflete exatamente um antigo conceito jurídico chamado de responsabilidade corporativa. Naquelas sociedades tribais, a figura do indivíduo isolado não existia para a lei. A sobrevivência e o status de toda uma família dependiam inteiramente das ações do patriarca. Um erro grave de lealdade não prejudicava só ele, ameaçava a existência e até as colheitas dos seus descendentes. O que nos leva à 3ª cláusula, guerra cultica e exclusividade. Aqui o foco é lealdade total. O documento impõe uma separação cultural absoluta assim que eles entrarem no território de Canaã. A ordem é destruir altares e cortar o que eles chamavam de Asherim, que eram os postes de madeira esculpidos para honrar Aserá, a esposa do deus-chefe cananeu El. E vai além, proíbe categoricamente casamentos com pessoas da terra e veta qualquer tratado diplomático local. Eles precisavam erradicar tudo isso para garantir a integridade desse novo contrato. Não havia margem para negociação. E o motivo por trás de medidas tão drásticas é um só, o sincretismo religioso. A assimilação cultural era, de longe, a maior ameaça de morte para esse tratado. Naquele mundo, os casamentos entre clãs não eram apenas histórias de romance. Eles funcionavam como tratados diplomáticos reais, que exigiam que você reconhecesse os deuses da outra parte. Para um Deus que literalmente avisa que seu nome é zeloso, ceder soberania se misturando com cultos locais de fertilidade seria uma quebra fatal e direta dessa aliança. Para deixar isso bem claro, o texto introduz uma metáfora jurídica super forte, a ideia da prostituição. O suzerano se coloca ali na figura de um marido, o que transforma o contrato numa espécie de pacto matrimonial. Participar de sacrifícios de outros povos ou buscar outros deuses para tentar garantir colheitas melhores ou cura de doenças não era visto só como quebrar uma regrinha.
era considerado uma infidelidade profunda, uma traição direta aos votos que eles tinham acabado de fazer lá na base da montanha. Chegamos ao número 4, o ciclo agrário e resgate, ou a nossa sincronia agrária. Aqui a gente percebe como o calendário agrícola inteiro foi usado como uma arma contra a assimilação cultural. O tratado mapeia 3 grandes festivais obrigatórios, um na primavera, um no verão e outro no outono. Isso não era só para manter o folclore vivo. Era uma tática genial para garantir que, uma vez assentado na terra, o povo sincronizasse o seu relógio com o suzerano que os libertou e de jeito nenhum com Baal, que era o deus cananeu das chuvas e da fertilidade. A partir dali, o próprio ritmo do tempo pertencia ao tratado. Passando para a parte prática das leis agrárias, a coisa fica ainda mais interessante. Eles exigiam descanso sabático até nos momentos mais críticos para a economia, na hora de plantar e na hora de colher. Tem aquela famosa lei que proíbe cozinhar o cabrito no leite da mãe, justamente para separar a comida deles da comida dos rituais pagãos. Mas o detalhe mais incrível é a promessa de proteção divina. Pensa comigo, exigir que os homens deixassem suas terras indefesas 3 vezes por ano para ir a um festival central parecia suicídio militar. Incluir uma cláusula garantindo que nenhum inimigo iria sequer cobiçar as terras deles nessas épocas era a garantia máxima que o suzerano podia dar. E dentro dessa engrenagem produtiva entra o conceito da substituição redentora. O Antigo Oriente Próximo tinha umas práticas bem perturbadoras de sacrifícios infantis para tentar garantir a fertilidade da terra. E esse documento é um ataque direto a isso. A lei diz que toda a primeira vida, seja ela animal ou humana, pertence a Deus. Mas ela exige que a vida humana e de animais impuros, como o jumento, seja redimida, ou seja, comprada de volta através de uma substituição, tipo trocar por um cordeiro. É um sistema que reconhece a posse divina, mas ao mesmo tempo diz claramente: a vida humana é preservada e ponto final. Por fim, a nossa 5ª cláusula, o rosto radiante e a aura de autoridade. A história narra que quando Moisés desceu a montanha, a pele do rosto dele resplandecia. A palavra hebraica usada ali é Karan. Ela significa uma emanação de raios de luz, mas etimologicamente também está ligada à palavra chifre, que era um símbolo fortíssimo de poder na antiguidade. E aí entra um fato histórico espetacular. Por causa de um erro de tradução na Vulgata Latina, que traduziu a palavra literalmente como chifre, a arte medieval europeia passou a pintar e esculpir Moisés com chifres na cabeça. A famosa estátua de Michelangelo é o maior exemplo desse super mal entendido visual. Eles estavam tentando retratar chifres, quando na verdade o texto falava de uma aura brilhante de pura autoridade diplomática e divina. E o fato de que Moisés precisava cobrir o rosto com um véu sempre que não estava falando pelo suzerano carrega um peso gigantesco. O véu ocultava o brilho, que aliás foi se apagando com o tempo. Mas, mais do que isso, consolidava o papel único desse líder. Moisés deixou de ser um participante comum do povo e se tornou um ser transicional. Ele portava ali, fisicamente, o reflexo da glória do suzerano, entregando para todo mundo a garantia visual de que aquelas leis que ele trazia eram autênticas e inquestionáveis. Então, para fechar a nossa análise, o que a gente tira de tudo isso? Quando olhamos os detalhes dessa renegociação, fica muito claro o nível de intenção e complexidade por trás dessas leis. O objetivo não era só criar regras religiosas vazias, mas estruturar um sistema legal super robusto para sobreviver ao tempo. O que nos deixa com uma reflexão incrível. Será que essa exigência quase brutal por separação cultural serviu apenas para isolar um povo no meio do deserto? Ou será que o ambiente caótico e severo da Idade do Bronze exigia exatamente esse nível de exclusividade implacável para que uma ideia revolucionária, a ideia de um Deus compassivo e de um sistema de justiça inovador, conseguisse sobreviver e moldar o mundo que conhecemos hoje? É algo para se pensar sobre o peso de um contrato que, logo depois de ser quebrado, forjou uma identidade que dura milênios. Muito obrigado por acompanhar essa exploração e até a próxima!